Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma edição do programa Break Time Inglês e Cultura. Meu nome é Giovanni Goulart, sou professor de inglês e também consultor. Atualmente tenho uma escola de inglês no município de Sangão e estou aqui todas as sextas-feiras para compartilhar um pouquinho do conhecimento do ensino da língua inglesa e também falar um pouco de cultura e análise da educação no cenário nacional e internacional. Em todas as sextas-feiras eu trarei um tema específico para que a gente possa discutir. Jerônimo Cipriano, aqui um abraço para você, bom dia. E também convido a todos vocês para participar. Então, hoje o nosso tema é um tema bem participativo. Eu acho que a maioria das pessoas, se vocês que estão assistindo, ou amigos, têm crianças, têm filhos na escola, né? E hoje o tema é sobre autonomia no aprendizado. Então, nós professores, né, nós nos perguntamos às vezes, será que nós fazemos o suficiente para que o aluno aprenda? Será que é a nossa preocupação de estar sempre nos cobrando? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu ensinei da forma correta? Será que os alunos não têm certa responsabilidade no aprendizado? Então, essa é o nosso tema de hoje, autonomia no aprendizado. Então, vai lá uma pergunta para vocês. Será que os nossos filhos, né, os alunos, sabem como estudar? Ou seja, será que eles têm autonomia de aprendizagem fora da sala de aula? Se não, como nós poderíamos, ou como eles poderiam desenvolver essa habilidade? E quem seria, né, a pessoa ou o responsável para que ele desenvolva essa habilidade? Então fica aí essa perguntinha para vocês e podem participar enviando a opinião de vocês também. A gente coloca no ar aqui para a gente discutir, ok? Então, como que nós... aprender, o que significa aprender? Aprender é quando a gente consolida o conhecimento, para não esquecer mais. Então, o que eu vou fazer hoje aqui vai ser uma abordagem referente à língua inglesa, mas que pode ser também feita nas outras disciplinas, né, em outros assuntos. Então, na língua inglesa, nós temos 4 competências, né, como eu já havia falado em outros programas. Para aprender a língua inglesa, para falar de fato, nós temos que saber ler, interpretar, falar, escrever e também ouvir. Então, são as competências no aprendizado de qualquer idioma. E os alunos, o aprendiz, ele tem o estilo de aprendizagem. Tem aquele aluno que ele é mais auditivo, que ele gosta de ouvir, aprender através de músicas, dessa habilidade de ouvir. Tem aquele aluno que ele é mais kinestético, que ele gosta mais de se movimentar, de aprender brincando, jogando, através de jogos, mais interativo. Tem aquele aluno que ele gosta mais de ser mais lógico, né, de se concentrar pela explicação. E temos também aquele aprendizado que ele é o visual, né, que ele é mais através de leituras. O que a gente sugere como professor é que esses estilos de aprendizagem sejam feitos em conjunto, para que seja bem homogêneo. Né? Então, é o que a gente aconselha a que os professores, as escolas, trabalhem. E os materiais didáticos hoje trazem isso, né? Muito bem dosado nas unidades e nos sílabos, né? Que é a composição dos livros didáticos. Então, vamos falar um pouquinho de autonomia. Fora da sala de aula, os alunos levam para casa, na maioria das vezes, homework, né, que é o trabalho, a tarefa. E como que é feita essa tarefa? É dado geralmente num livro, né, o professor passa a lição, mas o aluno ele pode também ter a autonomia de estudar por outros canais. Então, o que é que ele vai estudar em casa? Na língua inglesa, referindo à língua inglesa. Ele pode estudar vocabulário, né? Será que ele pode estudar só vocabulário? Se tratando de aprendizagem, de aprendizado independente, será que o aluno sabe estudar? E é importante que o aluno compreenda a metodologia de ensino? Será que
cada escola tem uma metodologia de ensino. Será que ela está clara para o aluno? Será que a escola conversa sobre a metodologia que aplica? E na escola também, será que os professores conversam com os alunos sobre autonomia, né, no aprendizado da língua ou no aprendizado de qualquer disciplina? O que eu percebo como professor é que os alunos, de maneira geral, eles são muito passivos na questão do aprendizado. Eles esperam que o professor passe todos os conteúdos, passe tudo o que precisa ser estudado. E o aluno, muitas vezes, para uma prova, ele não sabe como estudar, né? Ele não sabe, né, o que ele sabe o que ele deve estudar, mas ele não sabe como estudar. Então, será que nós temos que, como pais, professores, prestar atenção nesta questão? Existem escolas em São Paulo, Rio de Janeiro, que têm áreas de ensino, disciplinas criadas por escolas particulares, que é a autonomia de estudo, ensinar o aluno a estudar em casa. São professores especialistas que eles trabalham com os alunos ensinando como estudar em casa. Quais as maneiras de estudar? Quais são os caminhos para ensinar, para aprender os conteúdos em casa, para estudar para as provas, para estudar, para assimilar mesmo, ok? Então, fora da sala de aula, fazendo referência à língua inglesa, o aluno ele pode estudar vocabulário, gramática, ele pode praticar as habilidades que é a leitura, a conversação, escrever e ouvir. Pela Universidade de Cambridge, nós temos técnicas como aplicar. Então, esses são conhecimentos ostensivos, né, que não dá para eu falar abertamente, porque ele é um curso dado pela universidade, ele é um curso que ele é pago e tal. Então, eu não posso estar abertamente, publicamente falando sobre essas técnicas, né? Mas essas técnicas, elas são aplicadas, elas existem, e que os cursos de idiomas, né, são os professores tendo qualificação internacional ou qualificação por órgãos, né, especialistas, como, por exemplo, a Universidade de Cambridge, cursos, né, voltados para o ensino de idioma, eles são aptos a aplicar essas técnicas, dando mais ênfase, né, nessa extensão fora da sala de aula, porque muitos alunos, muitas pessoas que fazem cursos de idioma, acabam finalizando o curso e acabam descobrindo que não conseguem falar o idioma, né? E isso existe no nosso país, né? Eu, inclusive, estou trabalhando com um aluno agora no momento que ele estudou 5 anos em escola de idiomas e ele não consegue falar ainda, né? Ele entende, consegue escrever, mas a conversação ainda ele não consegue. Por quê? Por essa falta de conhecimento, né, de como dosar, né, as aulas, como dar as aulas, mas também como incentivar o aluno a estudar, o que o aluno deve fazer fora da sala de aula para ter um aprendizado consolidado. Então, o que a gente tem que fazer como professor é saber como organizar, né? Tudo é organizado, mas também para organizar é preciso conhecer. Então, voltando ali na questão do estilo de aprendizado, será que a gente pode mudar o estilo de aprendizado de um aluno de forma radical? Tem aquele aluno que ele diz que ele gosta muito de ouvir, que ele não gosta de praticar a gramática, que ele não gosta de fazer exercícios para eles ter um conhecimento acurado da gramática. Então, os professores, eles têm que ter o quê? Eles têm que ter ele tem que ter um jogo de cintura, né, vamos dizer assim, para ele sentar com o aluno, sentar com o aprendiz e explicar, né, que existem vários tipos de estilos de aprendizagem e que o importante
é fazer com que a gente possa utilizar isso de uma forma homogênea, mesmo não gostando, porque é necessário. Muitas vezes o estilo que o aluno gosta não é o que é necessário para ele aprender. Então, basta a gente também, como a professor, saber como orientar o aluno. E também em casa. Eu acho que vocês vão concordar comigo nessa questão. Os pais chegam em casa e perguntam, já fez a tarefa? Vai estudar, vai para o quarto estudar. Será que essa é uma abordagem, né, ideal para a gente fazer com as crianças, com os pré-adolescentes, né? Será que não é legal a gente sentar e perguntar, o que você tem de tarefa hoje? Ah, essa disciplina, daí como é que tá? Tá gostando? Tá difícil? Ah, tá um pouco difícil, eu não gosto. Mas por que tu não... Tentar conversar com o filho, tentar descobrir, né? Porque assim, pessoal, o aprender é divertido, mas tem que se fazer divertido. Então aí cabe ao professor, né? Que ensinar é uma arte. Né? Eu acho que no nosso país nós temos muitos professores que eles estão na área, né? Por ser uma coisa... foi fatal, né? Foi uma coisa que aconteceu e está na área, mas talvez não seja a área de paixão. Eu, como professor, assim, eu tenho paixão por dar aula. Eu sou um bom professor, eu já fiz trabalho de coordenação, só que eu não gostei. Eu gerenciei professores, eu tenho que estar em sala de aula para eu ser feliz. Então, vai a arte do professor, né? Se preocupar com o aluno. Então, como pais também, os pais devem se preocupar com o aprendizado dos filhos, não só... no caso, forçando eles a fazer, mas tentar descobrir como que está o caminho, o que ele está fazendo. Então, essa é a participação ativa que os pais têm que ter. Eu tenho tido, assim, alguns comentários, assim, de professores em São Paulo, que os alunos reclamam de algumas coisas sobre o curso, né, que está difícil. Mas os pais, muitas vezes, eles não vão até a escola, né, para ter essa informação, para saber o que está acontecendo. Eles acabam tendo pelo aluno a informação do filho que o curso está difícil, mas às vezes não é o que o curso está difícil, é que o aluno não está sabendo como estudar. Neuza Soler, abraço, é um prazer tê-la aqui conosco. E, então, é isso, pessoal. Então, vamos nos conscientizar na autonomia, porque a sala de aula, ela se estende em casa. Okay? O aprendizado não é só lá na escola, é muito mais em casa. Na escola, o aluno ele está em grupo. E o professor, como nós sabemos, a nossa realidade no Brasil, né? 30, 40 alunos. E o professor não tem como dar atenção individual para todos os alunos. Né? Isso não é humano, né? Para a gente fazer numa sala de 30, 40 alunos. Então, a autonomia de estudo é importante. Então, é um aspecto que as escolas, é um aspecto do ensino, é uma parte importante do ensino que as escolas têm que ter atenção. Né? Como trabalhar essa questão de desenvolver a capacidade do aluno da autonomia de estudo. Então, a autonomia é fundamental, desde as séries iniciais até a faculdade, até a pós-graduação, que nós temos aí, né, as universidades públicas, onde os alunos eles são mais voltados para a autonomia, né, porque eles têm que correr atrás, mais do que as universidades particulares, que os professores são mais ativamente presentes. Nas escolas públicas, né, e quer dizer, na faculdade pública, né, os alunos têm essa autonomia, têm que desenvolver mais. Então, até que formam, no caso, capacitam profissionais muito excelentes, né? Então é isso. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos depois para continuar a nossa abordagem, ok?
Bem-vindo de volta ao programa Break Time, Inglês e Cultura. Meu nome é Giovanni Goulart, sou professor da língua inglesa, credenciado à Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Nós estamos tratando hoje de um assunto muito importante, que é a autonomia no aprendizado. Como foco de análise, eu estou utilizando a língua inglesa, mas que, no caso, o assunto pode ser, no caso, estudado nas outras disciplinas, no aprendizado de qualquer assunto. Então, voltando agora à questão da autonomia, né, o aprendizado não acontece só na sala de aula, ele acontece também fora da sala de aula. E acontece de uma maneira mais efetiva se o aluno tiver autonomia de estudo, saber como estudar. O nosso governo federal ele tem formatado, né, um novo ensino. Um ensino, vamos dizer, mais autônomo, que ele dá a opção de escolha, né, para os alunos. Então, o próprio governo já está incentivando essa autonomia de escolha. Então, nós temos também que, de agora em diante, preparar os nossos alunos para ser mais autônomo em suas escolhas, nas decisões e também no estudo. Então, a escola tem que desenvolver, né, conteúdos pedagógicos ou uma estrutura pedagógica para agregar essa nova roupagem a esse novo modelo de ensino que está sendo agora. Desculpa, às vezes sai um pouco de inglês na minha conversa. Okay? Então, nós temos que prestar atenção nisso, né, para que nós possamos dar aos nossos alunos o essencial para esse novo mercado de trabalho que se forma, né, com profissionais com mais competência, né, com mais autonomia, com uma capacidade de saber dirigir mais as suas vidas, a sua carreira, e assim também contribuindo para uma sociedade mais autônoma, né, vamos dizer isso. Então, as escolas, até eu estava comentando com o Harlan aqui, a gente estava comentando, né, eu, no caso, estava fazendo uma inferência, que as escolas, muitas vezes, as escolas precisam, né, ter um vínculo maior com os pais, nessa participação ativa para desenvolver a autonomia dos filhos. Por quê? Muitas vezes a escola faz reuniões com os pais e trata de avisos, trata de problemas, mas muitas vezes não trata do fundamental, que é o aprendizado. Por que nossos filhos estão na escola? Para aprender. Por que eles têm que aprender? Muitas crianças ainda não sabem por que eles vão para a escola. Eles vão para a escola por uma coisa automática. Será que não precisamos desde da infância explicarmos por que você vai para a escola, né? Por quê? Essas questões, indagações, é importante para que eles desenvolvam essa autonomia, né? E então, reuniões ser formatadas para tratar de assuntos relacionados à educação, né? Então, eu acho que nós estamos aí com um modelo de ensino diferente, né? Tá, as propagandas na televisão, bem bacana, mas requer um pouco de responsabilidade, né, dos professores e pais. Né, porque é um modelo de ensino que vai desenvolver autonomia. E para essa autonomia precisamos de professores mais capacitados, professores que invistam na própria educação, né, nas reciclagens. O que a gente vê muito no Brasil são professores que eles ficam na zona de conforto, né, o ensino já naquela parte muito tradicional, e as nossas crianças que estão nascendo, que são qualificadas como imperativas, elas não são imperativas, elas têm capacidades cognitivas mais avançadas, que elas são crianças que elas estão vindo, né, para assumir um papel importante na sociedade, né? Então, assim, professores, vamos nos capacitar, vamos prestar atenção no nosso papel na escola, né? O nosso papel na escola é muito importante. Então, faço esse convite para os professores e pais terem uma participação mais ativa
para desenvolver essa autonomia dos alunos fora da sala de aula, né? Incentivando, ensinando como estudar, né? Desenvolvendo essa consciência desde já, desde a infância, ok? Então é isso que a minha mensagem de hoje, o nosso assunto. No próximo programa, vou tratar sobre a questão de pronúncia na língua inglesa, sotaque e fluência. Né? Tem muita... o inglês americano, o inglês britânico, né? O que eu tenho que fazer, qual que eu tenho que aprender? Você tem que aprender a falar inglês, certo? Independente do sotaque. Brasileiro não tem sotaque, brasileiro tem sotaque de brasileiro. Só consegue um sotaque da linha do americano ou britânico se vive muito tempo lá fora. Se vive muitos anos que assimila o sotaque. Ok? Então, na próxima aula, no próximo programa, a gente vai tratar sobre esses assuntos. Como adquirir fluência na língua, fazendo os cursos de conversações. Então, eu vou dar essas dicas no próximo programa. Ok? O nosso tempo, então, está encerrando. Um abraço para vocês. Um ótimo fim de semana. Né? E a gente se vê na próxima sexta aqui. Ok? Um abraço. Farmacinários, a sua melhor opção na hora de comprar. Na farmácia